Segunda-feira começa animada, feliz para o torcedor rubro-negro, claro, após essa vitória e essa goleada diante do rival Vasco da Gama neste último domingo, mas nem tudo é flores, hein? Temos informações, muita coisa está acontecendo. Vou trazer todos os detalhes para você. 4 jogadores convocados para a Copa América. O Flamengo vai tentar a liberação desses jogadores para o jogo contra o Grêmio, que é a próxima partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Situação envolvendo as declarações de Marcos Braz, hein? Envolvendo mercado da bola, Oscar, Danilo e Michael. Será que tem alguma coisa? Vamos falar também sobre essa situação. As declarações de Gabriel Barbosa após aí a partida contra o Vasco. Inclusive marcou gol, entrou, marcou gol. Muito bom nessa goleada do nosso Mengão queridão. Por se falar em Gabigol, tem viagem nessa semana de Gabriel Barbosa na próxima quarta-feira, hein? A situação envolvendo o julgamento de Gabigol na próxima sexta-feira, dia 7. Eu vou atualizar todos os detalhes aqui para vocês. E hoje também tem sorteio para a Copa Libertadores da América, 8ª de finais. O Flamengo vai aí conhecer o seu adversário para a próxima fase da Conmebol Libertadores da América. Logo mais, então já cola comigo, não perde nada, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixe teu like marotaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Tá feliz? Então vamos que vamos para as informações do nosso Mengão queridão. Já começa aqui, atualizando vocês, depois do último jogo que aconteceu ontem, que poderia ultrapassar o Flamengo na tabela de classificação, que era o jogo do Atlético Paranaense, né? Jogando contra o Fortaleza, lá no Castelão. Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 1-0. Sendo assim, o Mengão queridão se mantém na liderança do Brasileirão com 14 pontos. A mesma pontuação do Bahia, que é o segundo colocado. Critério de desempate, apenas o saldo de gols, que é muito bacana. Por isso que eu falo, saldo de gols. Ontem o Flamengo 6-1 para cima do Vasco. E essa goleada do Flamengo realmente foi sensacional, porque se o Flamengo faz 2-1 para cima do Vasco, o Bahia seria o líder hoje. Mas como o Flamengo fez 6-1 de virada para cima do Vasco, o Mengão queridão é o líder do Campeonato Brasileiro com 14 pontos. Bahia na segunda colocação também com 14 pontos. Flamengo com saldo de gols de 7 gols. Já o Bahia com saldo de 3. Depois vem o Botafogo com 13. Na terceira colocação, São Paulo também venceu, né? São Paulo venceu na rodada, foi a 13 pontos, é o quarto colocado. Atlético Paranaense, que perdeu, ficou com 13 pontos. Poderia ter ido aí a 16 pontos, tivesse vencido, mas Fortaleza venceu o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estacionou no 13º ponto ali, na 5ª colocação. Bragantino na 6ª colocação, Palmeiras na 7ª. Depois vem aí para baixo aí, né? Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Fortaleza, Grêmio, Vasco da Gama, Juventude, Fluminense, Criciúma, Corinthians, rapaz, beirando a zona de rebaixamento, já o primeiro colocado da zona de rebaixamento. Depois vem Atlético Goianiense, Vitória e Cuiabá. O Mengão queridão segue líder do Campeonato Brasileiro durante, né, a semana toda. E vamos torcer para que dê tudo certo. E o Mengão vence o jogo no dia 13 contra o Grêmio. Ontem, o técnico Tite sentiu fortes dores no joelho durante o jogo. Inclusive, o jornalista Léo José até atualizou a situação do Tite, que ele já está fazendo procedimento no joelho logo após o clássico para aliviar as dores. E quem deu a entrevista ontem, né, concedeu a entrevista, foi o filho dele. O filho dele, junto com o auxiliar Cléber Xavier. E ele foi perguntado sobre a situação de Carlinhos, né, que foi muito questionado sobre o Carlinhos não ter sido relacionado para esse jogo contra o Vasco de ontem. E o Matheus Bach, ele falou o seguinte, que a questão do Carlinhos é uma questão física. Carlinhos que vem se recuperando na parte física, e com isso não foi uma decisão, opção técnica do Tite. E sim o jogador está trabalhando a parte física de acordo aí com as palavras do filho e auxiliar do Tite, que é o Matheus Bach. Quem concedeu a entrevista ontem à TV Globo, logo após a partida, ali ainda na saída do gramado, foi Gabigol. Gabigol entrou, marcou um gol, né? O 6º gol da partida foi de Gabriel Barbosa. Gols aí marcados 6-1 para cima do Vasco. Teve aí gol de Cebolinha,
Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e também Gabriel Barbosa. E Gabigol foi aí perguntado sobre a situação envolvendo a polêmica, camisa, tudo e muito mais. E ele falou o seguinte: estou muito bem, claro que não vou conseguir agradar todo mundo. Sei que muita gente quer estragar essa minha relação entre mim e Flamengo. Sai muitas coisas, muitas inverdades, mas é chato ficar negando toda hora. Estou aqui para ajudar. A repórter também chegou a perguntar, né, se ele estava arrependido, se arrependia da foto, da camisa do Corinthians e muito mais. E ele falou o seguinte: já falei o que tinha que falar. Já usei várias camisas de times, mas nunca usei camisa do Rio, dos rivais cariocas. Todo mundo sabe o quanto que amo o Flamengo. Eu amo jogar no Flamengo. Disse aí Gabriel Barbosa que na próxima quarta-feira, dia 5, Gabigol viaja rumo à Suíça, aonde tem o julgamento na instância final, que é no CAS, a Corte Arbitral do Esporte na Suíça, envolvendo o caso de antidoping de Gabigol. Gabigol viaja na quarta-feira. Na sexta-feira, dia 7, tem um julgamento lá no CAS, na Corte Arbitral do Esporte na Suíça. Acontece o julgamento. No sábado, dia 8, Gabigol retorna ao Brasil. Lembrando que o resultado não sai de imediato, sai uns dias depois do julgamento. Infelizmente a gente não vai ter o resultado já na sexta-feira, mas vamos torcer para que dê tudo certo aí para Gabigol. Hoje acontece o sorteio da Conmebol Libertadores da América. Próxima fase, oitavas de final. Mengão Queridão hoje conhece o seu adversário nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Está marcado logo mais às 13 horas, horário de Brasília. E aí, nação, o que vocês acham? Mengão Queridão embalando 5 vitórias em jogos consecutivos. E ontem fez uma excelente partidas, né? Excelente partidas. O quarteto uruguaio sensacional. Varela, Vinha, Nicolás de la Cruz e Arrascaeta. E aí, o que vocês acham? Copa Libertadores da América já batendo na porta. Hoje está o sorteio para as oitavas de final. Lembrando que o pote 1 e pote 2. Pote 1, todos os times que terminaram em seus grupos em primeiro colocado. O pote 2, todos os times que terminaram em seus grupos em segundo colocado. O Flamengo que terminou em segundo colocado vai enfrentar aí um do pote 1. O Flamengo vai ficar no pote 2, vai enfrentar um adversário aí do pote 1. Pode pegar o River, Palmeiras, Atlético Mineiro, Júnior Barranquilla. O Flamengo pode pegar adversário quente aí, Fluminense, né? Pode ter um clássico aí também. Vamos ver o que deve acontecer. Mas se falando sobre Copa Libertadores da América, vamos falar agora sobre Copa América, que está batendo na porta. Convocação já saiu, convocação final. Lembrando que o técnico é o louco Marcelo Bielsa, que é o técnico da seleção uruguaia, não convocou jogadores do Flamengo para o amistoso contra o México nesta próxima quarta-feira, dia 5. Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Vina estão fora desse amistoso, mas não estão fora da Copa América. É isso mesmo. Isso porque o Uruguai convocou o quarteto do Flamengo para a Copa América. Flamengo vai tentar conseguir a liberação desses jogadores para o jogo contra o Grêmio na próxima quarta-feira. Quarta-feira agora não, quarta-feira agora é dia 5. Na quarta-feira, dia 13, para ter a disposição do jogo contra o Grêmio. O Uruguai convoca quarteto do Flamengo para a Copa América. Flamengo agora tenta a liberação do técnico Marcelo Bielsa para ter Arrascaeta, De la Cruz, Varela e Matias Vinha no jogo contra o Grêmio, meus amigos. E aí, nação, ó, Flamengo perdendo o quarteto. Inclusive até falei agora há pouco, né, sobre a atuação desses 4 jogadores que atuaram muito. E até o Varela quase faz um gol ali. O Vinha jogou muito bem. Nicolás de la Cruz sem comentários, né? E a Arrascaeta está ficando até um pouco chateado com a Arrascaeta em 2 escanteios que o Arrascaeta teve ali, mas estava bem no campo e logo depois fez aquela pintura, marcando ali um belo golaço, né? Ajudando o Mengão Queridão na goleada. Mas tá aí, convocados do Flamengo, sem contar com o Eric Pulgar, né? Que já foi convocado pela seleção do Chile. Então o Flamengo aí perdendo 4 jogadores nesse período de Copa América. Eric Pulgar na seleção do Chile. Depois vem
Arrascaeta, Matias Vinha, Guilherme Varela e Nicolás de la Cruz para a seleção uruguaia. Vamos ver aí, torcer para que o Flamengo consiga, né, ter esses 4 jogadores à disposição do técnico Tite, conseguir a liberação junto ao técnico Marcelo Bielsa, o técnico da seleção uruguaia, para ter Arrascaeta, de la Cruz, Varela e Vinha no jogo contra o Grêmio, que é a próxima parada do Mengão queridão. Bom, mudando de assunto, a gente falar agora sobre mercado da bola, porque ontem o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, ele concedeu uma entrevista ali na zona mista no Maracanã, após a partida contra o Vasco, e ele, né, falou sobre a situação de Michael, Danilo e Oscar, jogadores que estão sendo bastante especulados na mídia, sobre o interesse do Flamengo, sobre negociações. Será que existe ou não existe negociações? O que o Marcos Braz falou realmente, será que é verídico? Ou eles... A gente sabe que o Marcos Braz, dirigente, não vai falar o certo. Tá contratando jogadores, eles não vão falar, gente. Eles não vão falar. Se existe, né? Já viu aquele ditado? Se há fumaça, há fogo. Então, mas o que o Marcos Braz falou é que não existe nada. Olha só o que ele falou. Nunca teve nem Danilo e nem Oscar. Todo jogador que seja qualificado e que a gente possa analisar, a gente sempre analisa e vê. É muito ruim falar que não tem interesse em jogador A, B ou C. Você meio que desqualificar o jogador, e isso não é papel de dirigente ou do Flamengo. O que posso falar é que nunca teve nada em relação a esses dois, envolvendo Oscar e Danilo. Não existe nada a esses dois jogadores. Posso falar que são dois grandes jogadores. Em relação a Michael, não houve nada, absolutamente nada, disse o vice-presidente de futebol, Marcos Braz. Dá para acreditar? Não dá, né? Porque a gente sabe, ninguém vai sair, empresário, falar que tem conversa, principalmente o Michael, tem conversas, tem aí, né, realmente contatos, existe alguma coisa, só que eles não vão falar, né, diretamente para ninguém. Claro que eles não vão falar, mas enfim, Marcos Braz negando que há alguma negociação, interesse, existe sim interesse, mas no momento não tem nada, nem com Oscar, nem com Danilo e também com Michael. O que vocês acham, nação? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mais vídeo agora foi isso, eu vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão queridão. Tamo junto, forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.